E aí, vamos para política. Porque, né, no fim do dia, tudo depende da política. E é aquele velho clichê, se você não se interessa por política, o seu destino é ser governado por aqueles que se interessam. Sim. Né? Quando eu falei que o relator do projeto de lei da suspensão da dívida gaúcha com a União era o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, eu fiz esse reforço para a gente tentar entender um pouco do contexto. Vamos lá. Para a União não é exatamente positivo suspender um pagamento. Claro que não. Suspender não, né? Anistiar uma dívida, até porque se a dívida do Rio Grande do Sul é de 100 bilhões de reais, a dívida da União é de 6 trilhões de reais. Né? Agora, o senador Paulo Paim, como gaúcho que é, ele devia estar ali numa parceria com as autoridades mais do Estado nesse momento do que com os seus senhores da esfera federal, né? Porque é isso, os senadores são representantes das unidades da federação. Os deputados são representantes do povo. Sim. Os senadores são representantes dos estados. Então, teoricamente, o Paulo Pimenta está lá trabalhando junto ali com o Estado, com o governo estadual do Rio Grande do Sul. Para a população do Rio Grande do Sul. A gente acabou de ver o vice-governador gaúcho quase que, apesar de muito conciso, num evidente desespero para que essa dívida seja anistiada. E aí a justificativa ser que não ia dar tempo, porque aí o projeto ia voltar para a Câmara, sendo que a gente sabe bem como as coisas funcionam em Brasília. E um ponto... Se você tem 20 minutos para aprovar uma coisa que o governo quer... Ela vai ser aprovada em 20 minutos. É isso. Não, e um ponto importante é que, assim, o vice-governador, em 3 anos, pode nem estar mais no cargo. Total. Então, assim, o que ele está pedindo ali não é necessariamente uma coisa para o governo dele. Não, absolutamente. É uma política de Estado. Até porque esses 36 meses já vão incidir no próximo governo. É isso. E o Eduardo Leite, como já foi reeleito, não pode se reeleger. Então, certamente, até o fim da suspensão da dívida, não será mais essa equipe do governo estadual, né? Então, é muito curioso que nesse momento... nem o Lula seja mais. Possivelmente nem o Lula seja mais presidente. Então é muito curioso a gente ver um senador gaúcho dando essa justificativa no momento de emergência absoluta no Estado. Senador gaúcho do PT. Do PT. Mas é isso, entendeu? Porque a gente não pode servir a 2 senhores. É muito difícil quando a gente tem que servir a 2 senhores. Aí, eu acho importante a gente dizer que o Brasil está mobilizado, né? O Brasil está mobilizado. É importante a gente dar 2 serviços aqui que são muito importantes. Os Correios, por exemplo, já disseram que o Rio Grande não vão mais enviar roupas para o Rio Grande do Sul. Estão cheios de sacolas de roupas nesse momento, sendo enviadas para lá. Eles estão pedindo para as pessoas priorizarem a doação para o envio de itens de higiene pessoal e limpeza, que vocês imaginam o tanto que seja necessário. E eu também quero comentar uma outra coisa que rolou essa semana, que foi uma chamada Operação Dilúvio Moral. Ela rolou em Santo André para combater a fraude em links que simulavam contas oficiais do governo gaúcho para receber doações que seriam destinadas ali às vítimas de enchente. Santo André aqui no ABC Santo Paulista. André aqui no ABC Paulista. E aí essa força-tarefa da Polícia do Rio Grande do Sul, junto com a Polícia de São Paulo, já analisou mais de 50 casos de fraude. 15 páginas suspeitas foram retiradas do ar e pelo menos 5 contas bancárias foram bloqueadas. Portanto, atenção. Quando a gente deixa esse link que tem uma apuração de doações, não é à toa. Muita atenção a isso. E desculpa, só uma coisa antes da gente ir para as informações locais. Uma coisa também que eu tô vendo porque eu me informo muito pelo Twitter. Sim. Normal. Mas que eu vi muito essa semana, que eu achei de uma canalice, é a galera sendo demitida no Rio Grande do Sul por abandono de serviço. Nossa, ocorreu. Gente, tem um cara especificamente que viralizou e estava ali se defendendo. Um empresário catarinense que tem empresa também no Rio Grande do Sul e dizendo que se o Ministério Público do Trabalho reclamar, ele tem todos os argumentos e está tudo certo. Uma cebosa que chama. Não, e a gente está falando de
um empresário que faz isso. E que viralizou. Mas olha só, vamos botar em perspectiva, quando a gente tem um senador do Estado que também não defende os interesses do Estado, a gente está vendo que realmente tem uma hora que é farinha pouca, meu pirão primeiro, e tem gente que acha que tá tudo bem. Mas por que eu falei doação e o cuidado que a gente tem que ter com isso? Porque o tema doação deu o que falar essa semana, né? Como se não bastasse todo esse caos aí que o Rio Grande do Sul está vivendo há mais de 2 semanas, o governador ainda deu uma vacilada desnecessária. Rolou. Né? Entrevista à Band News, ao vivo, o governador disse, mesmo tentando fazer todos os disclaimers, ele disse que doações poderiam atrapalhar o comércio do Estado. Vamos ver a fala do governador. Cadê o leite? Teremos ou não temos? Teremos. Bom, sobre as doações, em primeiro lugar, agradecer toda a solidariedade do povo brasileiro, imensa solidariedade, monumental solidariedade que a gente tem observado do povo brasileiro. E agradecer muito tudo que estejam enviando ao Rio Grande do Sul. Estamos num grande esforço aqui do ponto de vista de estrutura logística para poder receber, processar e expedir, né, essas doações no volume necessário. Aliás, um dos pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, ser entendido aqui como alguém que está desprezando isso, pelo contrário, muito bem recebido, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos em comércio local aqui do Rio Grande do Sul. E acho que há caminhos que a tecnologia proporciona para que a gente encontre a disposição das pessoas de doar e de ajudar com a necessidade local dos pequenos comerciantes, enfim, também de buscarem se reerguer de forma que todos estejam atendidos. Muito ruim. Então, é muito ruim, Foi ruim, a gente entende. Eu não quero passar pano, não, mas olha só, é aquilo, né? O cara tá 15 dias, sei lá, dormindo quantas horas por dia, tá trabalhando loucamente, tendo que lidar com toda a questão política. Mas não pode. Isso deve ter sido uma conversa de gabinete. É isso, não que pode. Ele achou, ele falou, inclusive eu tenho que falar isso aqui. Não pode. Não pode, a gente entende, o governador está cansado, as preocupações todas, os medos, a dificuldade de conseguir filtrar, né, aquilo que a pessoa está falando, porque ele está envolvido diretamente nessa tragédia, mas não pode falar uma coisa dessa. É um estado inteiro destruído. É um estado inteiro destruído. Não é uma comunidade no Rio que acaba por causa de uma chuva. Não, ele errou nesse caso, errou rude. Assim, errou. Nossa! A gente precisa lembrar, nesse momento, inclusive ao governador, que tudo aquilo que é dito pelas autoridades tem um impacto profundo na sociedade civil. Então, quando o governador do estado diz uma coisa dessas, isso pode ser interpretado como uma... No júri livre das redes sociais. É isso, não vou mais mandar nada. Notícia da semana. Não vou mais mandar nada. Tem gente que deve ficar com raiva de ver um negócio desse. Pô, tá todo mundo se mobilizando no Brasil inteiro, tu mete essa? Não, governador. Em vez de ser agradecido, tá desdenhando. E aí a fala, obviamente, repercutiu muito, principalmente nas redes sociais, e o governador veio a público se explicar. Vamos ver o que ele falou. Pessoal, eu devo um esclarecimento por uma declaração que eu dei ontem numa entrevista para a Band News. E vamos lá. Antes de mais nada, o meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade em favor do povo gaúcho. E esclarecer, em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam,
entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes, aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar, que perderam tudo. E também daqueles que não perderam, mas que viram a sua atividade despencar por conta da situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Ao falar sobre essa situação, eu acabei misturando com a questão das doações. O impacto nos comércios locais vai ser preocupação para um outro momento, e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando. O nosso desafio, enquanto governo, é o de lidar com essa complexa logística com relação às inúmeras doações que não param de chegar, fazendo com que elas cheguem, de fato, a quem mais precisa. E também é de encontrar mecanismos para ajudar os comerciantes locais a se reerguerem. Por favor, compreendam. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós e ninguém está livre de errar. Portanto, o meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas. Eu quero desejar a todos vocês um bom dia e que vamos focar no que mais importa, que é ajudar o Rio Grande do Sul a se reconstruir o mais rápido possível. Valeu! Admitiu meio que sem admitir e tal, né? Falando, vocês têm que entender meu lado ali um também. media training, né? Porque não houve também um pedido claro de desculpa. Ele fala que misturou as coisas, ele tenta dizer que o que ele disse não está absolutamente incorreto, mas que isso não devia ter sido dito ali não agora, talvez depois. O fato é que ficou muito ruim. Ficou feio. Ficou muito ruim. Não precisava. Porque não a gente tem visto um movimento inédito. Assim, o brasileiro costuma ser sempre muito solidário nesse tipo de catástrofe. Sim. Mas como a gente está vendo uma catástrofe sem precedentes, a gente também está vendo uma solidariedade no país inteiro sem precedentes. Sim. É gente em todos os estados mandando muita coisa, mandando caminhão, mandando água, mandando... Assim, é isso. Não é hora de levantar quais são os possíveis problemas que um excesso de doação pode trazer. É hora de gerenciar. Até porque isso vai contra também o argumento do estado do Rio Grande do Sul naquela história do Uruguai. É isso. Porque quando a Folha diz que o governo federal negou a ajuda do Uruguai, e a justificativa oficial é que provavelmente aquele equipamento não seria necessário, o governo do Rio Grande do Sul responde, pode ser que não seja necessário mesmo, mas eu prefiro ter e não usar do que precisar e não ter. Então a lógica tem que servir para as duas coisas, né? Exatamente, para os dois lados. Pegando carona nessa questão que ele está falando das doações, que a gente também já falou aqui, que a reconstrução é um médio e longo prazo. Totalmente. Então, se ele não aproveitar agora esse momento de que a galera está disposta a doar, está mais tocada, porque assim, a mídia tradicional já mandou o William Bonner para casa. É isso, então já voltou. As atenções já estão caindo. Estão começando a diminuir. Os pixes das doações já estão caindo. Isso. Roupa já não precisa mais receber. Pix faz água não sim, precisa mais receber. Pix faz diferença. Dinheiro faz diferença também nessa hora. E eu estava conversando ontem com a Amanda Andressa, que a gente entrevistou aqui no Vivo News na semana passada, que está lá na linha de frente em Canoas, e ela me falou exatamente isso. Ela falou, a gente está começando a ter um novo desespero, porque o ritmo de doação está caindo e o dinheiro está acabando e a gente não tem mais o que fazer. E nós estamos... A tragédia principal ainda nem terminou. Não. Porque o Rio Grande do Sul ainda está debaixo da água e a previsão para os próximos dias é que caia mais água em cima do estado. É isso, né, Manu? Uma hora as doações acabam. Exatamente. E quem se adiantou sabendo, sei lá, que seu governador é boca de sacola, foi o prefeito de Bento Gonçalves, o Diogo Siqueira, que fez um apelo, inclusive com o tema sendo debatido na maior feira supermercadista do mundo, que é a APAS, que a gente vai ver agora no vídeo que ele foi a solicitação dela e a ideia que ele levantou para uma possível ajuda mais eficiente. Bento Gonçalves, pode ser uma carne da fronteira oeste, pode ser um quilo de arroz da região sul, ou então da Quarta Colônia, uma carne de porco do Vale do Taquari, ou então um sapato do Vale dos Sinos. Mas o que é importante é que quando baixar a enchente, quando passar tudo isso, as pessoas vão ter emprego, as pessoas vão voltar e vão ter trabalho. Isso que vai ser muito importante. E essa ajuda, se todo mundo puder falar para o dono do mercado do interior ou da grande rede da capital, que coloque uma prateleira de produtos gaúchos do Rio Grande do Sul. Muito legal.
Isso vai fazer uma boa diferença. Isso aí vai mostrar que está todo mundo junto. E as Tá pessoas todo mundo sofrendo. engajam mesmo. E não é o estado do Rio Grande do Sul sozinho. Está todo o Brasil junto nessa situação. Se o estado vai mal, o Brasil vai mal. Sim. Então é muito importante estar o Brasil junto em toda essa situação e a gente vai passar por essa. A gente vai vencer essa e a gente vai sair mais forte como Estado Ó, e como Brasil. Só Tá, pessoal? reiterando, Abraço a todos, fiquem com Deus. essa fala do prefeito foi antes da fala do governador. Então a gente vê que, de fato, já era uma discussão Claro! que estava rolando. De Claro. fato, tem mercados que estão vazios nesse momento, por exemplo, em Porto Alegre, região metropolitana. Tem mercadinhos que não estão recebendo produtos. Então, assim, é óbvio que não dá para ficar estimulando o comércio local nesse exato momento, porque está faltando muita coisa também. O meu primo, que mora em Porto Alegre, teve que se estapear para conseguir um galão de Nossa. 5 litros de água. O meu tio, que mora com a minha avó, ele tem ido, eles estão em casa, apesar de não conseguirem sair muito, né, Ilhados. de onde eles estão, mas tem ali um mercado próximo e tem limite de água por dia. É Ele isso. pode comprar, no máximo, 3 litros por pessoa. Então, assim, tá tudo Que é num o consumo momento mínimo da OMS, né? muito, muito, muito grave. Eu quero trazer aqui 2 comentários que eu achei muito sim. interessantes no nosso chat. O Thiago de Lima escreveu: há um erro crasso de avaliação. Quem tem que suportar o comércio local é o Estado e não a solidariedade do povo brasileiro. Perfeito. Isso referente à fala do leite, né? Sim. Sim. Assim, a gente está doando, a gente não pode ser responsável pela manutenção do comércio gaúcho. Sim. É. Ao mesmo tempo em que a fala do prefeito faz muito sentido. E se os supermercados do Brasil todo fizessem esse movimento, a gente talvez consiga ajudar de uma maneira mais Eu evidente, soube né? que tem alguns estados que, por exemplo, você não pode aglutinar um mesmo produto, uma mesma categoria, eu não sei exatamente, mas você não pode estipular um único local para vender uma única espécie de produto. Eu acho que aqui em Tipo São Paulo, cartel, por exemplo, você não dava para fazer uma área Rio Grande do Sul. Não sei por quê. É Engraçado. um desconhecimento Tá. meu. Foi uma fala que eu vi Mas do aí, congresso se lá. você for de São Paulo, você vai no Zafari, ali na Pompeia, que todos os produtos praticamente são do Rio Grande do Exatamente. Sul, né? E aí a gente está falando, gente, de produtos que todo mundo conhece aqui. Você tem arroz Tio João. A Camil, né? A A Camil é Camil, gaúcha. por lojas... exemplo, arroz. Sim. Mas você tem indústria de calçada, Beira Rio Calçados, por exemplo. Os vinhos de toda a Sim, região Isso, ali. da Serra, né? Então- A vinícola Gonçalves. Salton, que não faz só vinho, faz suco de uva Ó, a integral Cave Gás, que também. está aqui no nosso cenário, por Cave exemplo. Gás, você tem a Grendene, que está ajudando muito também o Rio Grande do Sul. É claro que a gente está falando de consumo de empresas gaúchas, muito mais nesse sentido de ajudar a subsistência de quem está lá, né, trabalhando. Sim. Porque as plantações de arroz, por exemplo, elas são todas... você tem o arroz Tio João, mas não é a Tio João que tem fazendas e fazendas de arroz. Sim. São pequenas Terceiriza, cooperativas né? que vendem Sim. para a empresa. Então, Sim. assim, comprando produtos, sobretudo orgânicos, vindos do Rio Grande do Sul nesse momento, você já está ajudando bastante. E eu acho também na que quando a recuperação. pessoa está comprando, ela também se sente beneficiada. Claro. Então, está mais disposta a ajudar, entre Pri. aspas, nessa... A Pri está Totalmente. explicando, Configuração. a Pri Hoover aqui, dá para fazer, mas é acordo de negociação com o fornecedor. O fornecedor, ele compra o lugar na gôndola e na prateleira. Por isso, então, que o prefeito levou essa sugestão para a associação. Para a Sim, né? associação, para ver se a coisa ganha outro rumo. E Tiago de Lima, um grande beijo para você, meu amigo de colégio, gente. Estudou comigo no primário, no colégio lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Que bom que você está aqui assistindo a gente. Espalha o nosso programa para todo mundo. E só Thiago. para a gente finalizar esse trecho, o Jorge Neto também faz um comentário interessante, que é, não existe excesso de doação, o que existe é mau planejamento Com daquilo que é certeza. recebido. Com certeza. E, gente, esse ponto sobre comércio local é um ponto muito sério. Porque, como a gente já disse aqui, o Rio Grande do Sul, a gente viu o prefeito falando também, tem o 4º maior PIB do país. Muitas indústrias importantes do país estão lá. Agora, sente o tamanho do problema. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul diz que 91% das fábricas do estado estão debaixo d'água. O estado já perdeu uma década com esse desastre. Tem as indústrias que foram atingidas ali diretamente pelo aguaceiro, de forma direta, e as que, mesmo secas, estão sofrendo com esse efeito cascata. Olha só, a gente falou, são quantos municípios, gente, que a gente mencionou? 461?
461 municípios 90% afetados. eu É. acho já chegou, né? 461 dos 497 que decretaram ali calamidade pública. Elas respondem, essas cidades atingidas, por pelo menos 83% do recolhimento de ICMS, que é a maior fonte de arrecadação do Estado. Aí o presidente da Federação das Indústrias deu uma entrevista ali para a Folha de São Paulo, diz que entre os pedidos para o governo federal estão o quê? A suspensão de impostos das indústrias por 3 anos e financiamento do BNDES diretamente às empresas, sem banco intermediário, com bom tempo de carência. Porque vocês têm noção que 9 entre 10 indústrias estão debaixo d'água no Estado? E interessante essa questão do financiamento direto às empresas sem o intermediário, porque esse é um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos do Brasil, a burocracia. Para você Exatamente. fazer o bem, veja só. Nossa! Né? Tem algum limite do que deve ser ou não liberado sem muita assim, ó, vistoria, mas nesse momento... O Rio Grande do Sul é o 4º maior PIB do Brasil, mas corresponde, se não me engano, a 11% do PIB brasileiro. Vocês têm noção? É o muito impacto? dinheiro. Eu não sei se são 11, acho que é um pouquinho menos. Mas, enfim, que não chegue a 10%, que seja 8% do PIB brasileiro. Isso vai mexer no PIB do Brasil. E quando mexe no PIB do Brasil, mexe nas contas do Brasil. Sim. Isso porque a gente não entrou nas searas de turismo, né? Tem também o lance do turismo, porque, de acordo com os últimos dados que a gente encontrou, o turismo representa 4% do PIB do Rio Grande do Sul. Caraca. Sobretudo ali na região da Serra, Gramado, Bento Gonçalves, tem toda a Rota do Vinho, e esses lugares foram devastados também pela chuva, né? É. E agora, para além da insegurança que muita gente vai sentir por alguns meses, ainda tem o problema logístico, porque o aeroporto Salgado Filho, que é o principal aeroporto do estado, que fica em Porto Alegre, ele segue oficialmente interditado até o dia 30 de maio, mas as operações seguem suspensas por tempo indeterminado, e a própria concessionária do aeroporto, a Fraport Brasil Porto Alegre, disse que não tem previsão de retomada das atividades, já que nesse momento não dá para ter uma estimativa dos danos causados pela enchente, porque a água está alta ainda. O aeroporto de Porto Alegre ainda está debaixo d'água. Só depois que essa água baixar que vai ser possível ter uma noção dos impactos da infraestrutura do aeroporto. Só quero lembrar que está prevista chuva forte para terça-feira É isso. de novo.